Pois é, rapaziada. Bom, eu primeiro quero pedir desculpa, né? Porque eu fiquei 3 semanas sem fazer vídeo, quase um mês inteiro. Acho que já deu um mês, né, no momento que eu tô gravando isso. Pra gente ir direto pro assunto do vídeo. Os animes e mangás têm muitos artifícios que eles utilizam pra prender o leitor na obra. Tais esses como o alívio cômico, que é o que eu vou falar aqui hoje no vídeo. Bom, tem vários alívios cômicos em diversos animes e mangás por aí, como por exemplo o Kazuma Kuwabara de Yu Yu Hakusho, que eu falei aqui em um vídeo anterior também. O próprio Usopp de One Piece, o Isidro de Berserk. E eu quero falar um pouquinho deles, tá ligado? Porque eu vejo que eles são muito injustiçados às vezes, né? As pessoas não dão o devido valor ao alívio cômico. E esquecem toda a importância que eles têm dentro das obras. Bom, por que eu quis citar os alívios cômicos aqui? Todos nós sabemos que todos os animes têm seus momentos sombrios, como por exemplo o próprio Yu Yu Hakusho, Berserk, principalmente Berserk. Mas tem certos personagens, além dos principais protagonistas de todas essas obras, que são tão importantes quanto para o leitor ou a pessoa que está assistindo possa se sentir bem. E eles são tão amados e odiados também. Alívios cômicos. Esse tal alívio cômico é nada mais do que, essencialmente, a inserção de momentos humorísticos em meio a uma narrativa, proporcionando aos leitores uma pausa descontraída em meio a eventos mais sérios ou dramáticos. Essa técnica é crucial porque ajuda a equilibrar o tom da história, evitando que ela se torne excessivamente pesada ou monótona, sei lá. Além disso, o humor pode aumentar o envolvimento dos leitores, tornando a experiência de leitura um pouquinho mais cativante e memorável. Enfim, por que eu disse que eles são tão amados e odiados? Bom, assim como qualquer coisa nos mangás de hoje em dia pode ser amado e odiado, o alívio cômico tem que ter alguns aspectos muito importantes. Como por exemplo, um desses, o timing, que se feito de forma errada deixa a cena toda cagada e esquisita, que traz uma leve irritação, mas é normal. Os alívios cômicos são, né, a maioria portados por personagens, sendo todos eles os protagonistas, um grupo, e um deles deve conter um alívio cômico para dar aquele arzinho mais suave e dar aquela descontraída. Mas em certos animes, o alívio cômico é o próprio protagonista, como por exemplo o Saitama de One Punch Man ou o Joseph de Joestar. O cara é simplesmente hilário, mano. A série não seria a mesma coisa sem ele. Precisamos desses momentos, tá ligado? Onde sempre podemos dar aquela boa risada, mesmo em situações desconfortáveis ou muito pesadas. Algo que em Jojo é muito importante. E principalmente Berserk, que vocês vêm pedindo pra mim falar tanto aqui no canal. E é uma forma meio descontraída de falar sobre Berserk, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, sempre falam da escuridão que tem nesse mangá, mas nunca falam dos lados positivos, né? Meu Deus, que transição magnífica, cara! A forma como o Miura escolheu pra criar o seu alívio cômico foi tipo introduzir uma espécie de fada, o Puck, que manteria a saúde mental do protagonista no lugar, mas ele já não tem nenhuma, então. A estratégia que o Miura escolheu para escrever alívios cômicos foi sendo desenvolvida por vários personagens, estes como o Puck, o próprio Guts e o Isidro, que até hoje eu não sei falar o nome dele. Mas claro, cada um deles teve um desenvolvimento bem mais aprofundado ao decorrer da obra. Assim como o Usopp de One Piece, os alívios cômicos devem ter alguma espécie de desenvolvimento para que o leitor tenha uma empatia pelo personagem. É aquela famosa frase, né? O palhaço faz a rapaziada rir, mas quem faz o palhaço rir. One Piece desenvolve bem seus personagens assim como Berserk. Seus alívios cômicos não são simplesmente uns palhaços que estão lá fazendo graça por fazer, igual em alguns animes como Boku no Hero, e não consegui pensar em nenhum outro aqui. Eles têm um background importante. O Usopp tem um motivo pra ser quem ele é. O Isidro tem um motivo pra ser quem ele é. Eu acho que vocês devem estar cansados de ouvir eu falar tanto do Togashi aqui, mas já mudando de assunto. Ele simplesmente não erra no quesito humor na história. Eu quero destacar momentos aqui para dois personagens muito incríveis, Kuwabara e Leoro. Os dois são muito parecidos. O Leoro é aquele adolescente de quase 30 anos que acredita que o dinheiro rege o mundo. Tá sempre sendo um paizão pro Gon, sendo o tiozão do grupo, aquela figura que traz um alívio pra todos ali, tá ligado? No final do arco da eleição pra presidente da Associação Hunter, esse cara simplesmente brilha. Um dos melhores desenvolvimentos, ele deixa de ser um simples alívio cômico e passa a ser um puta personagem bem escrito, dando uma sova naqueles que desrespeitam seus amigos. Por isso ele e o Kuwabara são tão parecidos, mas o Kuwabara tem um desenvolvimento que eu considero um pouco melhor. O Togashi simplesmente criou um dos melhores personagens da obra.
Eu ainda tô meio mal de que ele não aparece no último arco, mas isso não invalida tudo que ele fez na história pro Yusuke e pra galera lá. Ele é sempre aquele garoto que tá ali pra ajudar o Yusuke e seus amigos. Os alívios cômicos sempre têm uma qualidade características dele, como o fato de literalmente se sacrificarem pra salvar os seus amigos e nunca desistirem do que eles amam. O Sop é muito assim, talvez ele seja o meu alívio cômico favorito de todos que eu citei. Ele é inicialmente introduzido como um palhaço qualquer ali, um mentiroso da Vila Fuchsia, mas que no final ali, mais ou menos no começo ali do arco de Water 7, ele simplesmente tem um dos melhores desenvolvimentos acerca de todo o bando, e toda a história que ele tem com o Mary é tudo muito bem escrito e bem feito. Ele passa de um palhaço pra alguém protetor, um ser humano que tá literalmente lutando contra o próprio capitão pra não quebrar os seus valores. E isso é incrível. Como, por exemplo, quando ele vai pra Frank House pra ajudar os seus amigos e toma uma sova, e simplesmente temos uma das melhores cenas do anime inteiro, tocando aquela música bem clássica e nostálgica enquanto eles andam até a Frank House pra destruir tudo. Simplesmente, o Sop é perfeito. Bom, se for pra falar de desenvolvimento, então bora falar de um personagem que sempre foi bem desenvolvido desde o início. O Jiraiya. Sim, o Jiraiya. O Ero Sennin sempre foi meu personagem favorito da obra do Kishimoto, afinal, a gente tem muita coisa em comum. Não é pra tanto também. Bom, o que faz o Jiraiya ser um personagem tão bom? Talvez o simples fato do timing dele ser perfeito, e eu acredito que shounens como Naruto, One Piece e Dragon Ball tem sim uma liberdade pra fazer uma sacanagemzinha às vezes. A melhor parte é que o Kishimoto, diferente da sua obra, tem um teto no quesito alívio cômico, tá ligado? Ele sabe a hora de parar. Mas não precisava terminar desse jeito. Filho da puta! Rapaziada, os dias estão difíceis pra nós fãs de Battle Shonen. Caso você viva numa caverna e não saiba, recentemente perdemos uma grande lenda dos mangás, o Akira Toriyama. Simplesmente o pai do Kishimoto e do Oda. Eu sei que a comunidade toda ainda tá de luto com essa perda brutal, mas bora falar de coisa legal. Nunca vi ninguém falando sobre alívio cômico em DBZ e simplesmente é cheio deles. Temos o Mestre Kami, que é talvez o que inspirou o conceito de Mestre Brincalhão Pervertido, e o próprio Kishimoto já afirmou várias vezes que o Jiraiya é sim inspirado no Kami. Inclusive esses dias postou no Twitter em tributo ao Papai Akira uma imagem que colocava o Kami e o Jiraiya lado a lado. Uns podem falar que ele copiou descaradamente, mas eu acho que todos devem aprender a diferenciar tributo e inspiração de cópia. Pois é. Acho que depois de tudo isso já sabemos da importância que os alívios cômicos têm nas obras, desde sempre tendo um papel importante na trama. Bom, pra dar aquela recapitulada, a gente citou alguns personagens alívio cômico e afirmamos sua importância nas histórias, e falamos um pouco sobre sua função nas obras e seu desenvolvimento. Eu acho que esse vídeo fica por aqui, rapaziada. Não tem muito mais o que dizer sobre esse assunto. Um vídeo mais curto mesmo. Eu peço desculpas novamente porque eu sou preguiçoso, não é desânimo porra nenhuma e é só preguiça. Enfim, se tu curtiu, dá o like que vai ajudando pra caramba, vocês não tem noção. E se inscreve caso tu queira ouvir minha voz de nerdola mais um pouco falando sobre coisas que eu tenho zero conhecimento sobre. É isso, fiquem com Deus e tchau.